redação, gramática, o que for. Um beijo. Bom descanso, bom trabalho. Beijo. Hoje sou um meio atarefada, por isso que eu não vou poder ficar com a aula do Thiago agora, tá? Um beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau, querido. Fala comigo, bebê! Como é que vocês estão? Olha só, aí nós temos a Amanda, tá aí, né, Amanda? Laura, Fernanda, como é que vocês estão? Conta pra mim, tá todo mundo bem, gente? Beleza. Todo mundo bem? Deixa eu só tirar aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje eu quero tirar essa aula para dar algumas dicas para vocês de questões. Então, hoje eu trouxe algumas questões que teve gente que ficou com dificuldade em isomeria. Então, hoje eu vou corrigir algumas questões de isomeria com vocês, tá? Dar algumas dicas importantes, porque na prova do Enem esse assunto cai bastante. É um assunto que, na prova do Enem, ele é um pouco preocupante, porque cai de forma um pouco acima do nível. Então, eu queria muito, muito, muito que vocês prestassem bastante atenção e que juntos aqui a gente consiga desenvolver algumas questões. Então, eu vou sempre colocar a questão, vou cronometrar sempre 2 minutos, e aí depois desses 2 minutos nós iremos corrigir a questão. Eu quero começar hoje, gente, com essa questão aqui, ó. Quer ver? Essa questão aqui, ó. Deixa eu pensar. Essa questão de número, eu acho que eu já passei ela para vocês, né? Já passei essa aqui para vocês. Deixa eu pegar outra aqui, então. Eu acho que essa aqui eu não passei, não, ó. Essa questão de número 6. Eu já passei essa questão de número 6 para vocês? Fala comigo quem está aí na sala. Essa aqui de número 6. Eu já corrigi ela com vocês? Vocês não estão sabendo também, né? Essa eu não lembro. Essa eu não lembro. Então, vamos lá, então. Questão de número 6. Eu vou cronometrar aqui no meu telefone, tá, gente? E vocês têm 2 minutos para resolver ela aí, tá? 1, 2 e... valendo! Quarenta e 45 segundos. Pronto, gente. Deu tempo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a molécula de cima e a molécula de baixo, elas estão meio que viradas, não é? Se você for observar, olha aqui, ó, nesse carbono começa essa ramificação grande aqui. E aqui eu tenho um O entre carbonos, tá? Aqui, ó, começa a ramificação aqui,
e logo do outro lado começa o O entre carbonos. Então, a diferença entre a molécula de cima e a de baixo não vai ser na posição onde está o O, por exemplo. O O está no... Ó, se você for contar, aqui é 1, aqui no meio é 2, depois o O está no terceiro carbono. Aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2, o O está no terceiro carbono. Então, não é aí que está a mudança. Se você for observar, a diferença da estrutura 1 para a estrutura 2 está aqui, ó. Na estrutura 1 tem uma dupla na ponta, uma ligação dupla na ponta da cadeia. Já na substância 2, a ligação dupla está no outro carbono. Então, a ligação dupla ela está mudando de lugar, ela está mudando de posição. Se a ligação dupla está mudando de posição, então eu tenho um fenômeno chamado isomeria de posição. Então, a alternativa correta é a alternativa B, porque a ligação dupla é que muda de posição da substância de cima para a substância de baixo. Gente, alguma dúvida? Conta para mim. Alguma dúvida nessa questão? Alguém pensou que era outra opção? Conta para mim. Tranquilo ou difícil essa aí? Entre A e B, né? Aí eu tive certeza que era B depois que eu vi. Ah, muita gente fica na dúvida mesmo. Mas o O, gente, ele está entre carbonos aqui, ó. E a mesma quantidade de carbono que tem antes dele, tem depois. Se você for olhar, antes do oxigênio tem um carbono, que é essa pontinha aqui, ó. Antes do oxigênio aqui também tem um carbono, olha ele aqui. Então, assim, não é isomeria de compensação, tá? Porque não é uma metameria. O que tem aí é isomeria de posição, porque a dupla muda de lugar. Essa é a diferença entre as duas. Então, vamos para a próxima. Estou gostando de ver, viu, gente? Todo mundo que está aí respondendo no chat é um povo inteligentaço. Que é isso? Eu estou até com vergonha. Vamos lá, então. Eu estou até com vergonha de mim mesmo, na presença desse tanto de gente inteligente. Eu quero que vocês respondam para mim a seguinte questão. Ah, questão 18. Gente, eu cheguei a falar para vocês de tautomeria. Eu falei na aula passada de tautomeria, não falei? Mas bem pouco. Bem pouquinho? Façam para mim essa questão aí. Ai, calma aí, gente. Faça para mim essa questão de número 27. Questão de número 27. Mas não é porque eu perguntei se eu já falei de tautomeria que a resposta da questão é tautomeria, não, tá, gente? Eu sei qual que vai ser a resposta. Mas façam aí, então. Calma aí que eu vou cronometrar aqui, ó. 2 minutinhos, hein? Essa aí, como é mais simples, eu vou colocar 1 minuto e meio. Colocar aqui, calma aí que eu tenho que marcar aqui 1 minuto e meio. 1, 2, 3 e valendo, vai lá. Dez segundos. Professor, sabe Pronto. aquele slide que o senhor mostrou pra gente, falando que era função, cadeia, posição, sabe? O senhor colocou ele no Drive? Não tá Porque lá eu tinha ainda, tirado não? print, mas eu perdi, aí, tipo, eu esqueci o que é tudo foi agora, mas eu não sei. Assim que acabar aqui, eu mando no grupo, pode ser? Pode, obrigada. De nada. Vamos lá, então. Aê, Simone, apareceu. Ô, gente, é o seguinte, tá? Essa primeira substância, ela tem a função éter.
Por que éter? Porque ela tem oxigênio entre carbonos, isso é característico da função éter. A segunda substância, ela tem um OH ligado a carbono que só faz ligações simples. Então, eu tenho um álcool. Então, a função da primeira substância é diferente da função da segunda substância. Logo, as duas substâncias são isômeros de função, porque tem a mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é diferente. Uma é éter, a outra é álcool. Gente, tranquilo essa? Tranquilo essa? Conta para mim. Tranquilo? Aproveitem e façam para mim a questão 28. Espera aí rapidinho que eu vou marcar aqui de novo. 1, 2, 3, 28, valendo. Eu acho que você não falou de ópticos, não, né? A letra B? Não, não falei ainda não, tá? Nem geométricos e nem ópticos. Qual que é, professor? Para fazer? É a 28. Mas já acabou o tempo, faltam 5 segundos. Vamos lá então, gente. 1, 0. Pronto, pausei. Para. Vamos lá então, pessoas. Questão 28. Olha essa, Amanda, como que é chique. Aqui está falando do ciclo... Oh, gente, o nome já indica o tipo de isomeria. Gente, pelo amor de Deus. O nome, olha o nome, foca no nome, foca. Foca. Ciclo. Então, essa substância é uma substância cíclica, uma substância de cadeia fechada. Só do nome ciclo tá ali, já é uma substância de cadeia fechada. Essa outra, que é o but-2-eno, não tem ciclo no nome. Então, é uma cadeia aberta. Então, enquanto uma tem cadeia fechada, a outra tem cadeia aberta. Então, a isomeria é do tipo isomeria de cadeia. Só pode ser a alternativa letter A. Letter A. Muita gente no chat acertou. Deixa eu tirar um trem aqui que tá na... Eu acho que é amendoim. Muita gente acertou, gente. Gostei, hein? Tô gostando. Gostei. Vamos então para a próxima. Próxima questão aí que eu vou colocar para vocês fazerem. Vamos lá, então. Deixa eu pensar aqui. Questão de número 29. Façam aí para mim. 1 minuto e meio, valendo. Quinze segundos.
Quem for terminando, gente, pode mandar no chat a sua resposta, tá? Para eu visualizar. Aê, já deu. Vamos lá, então, pessoas. Olha como que é legal essa questão. Se você olhar o nome é diferente, gente. O nome da primeira substância é butanoato de etila. O nome da segunda substância é ácido hexanoico. Se o nome é diferente, assim, não é nem parecido, porque, por exemplo, uma coisa é você falar ácido hexanoico, ácido butanoico, ácido propano. Beleza. Outra coisa é você falar butanoato de etila e ácido hexanoico. São duas substâncias diferentes. Enquanto a primeira, presta atenção, enquanto a primeira tem a função éster. Por que função éster? Porque o nome do éster é sempre nesse formato. É butanoato de etila. É sempre algo assim. Nananato de ila. Nananato de ila. Butanoato de etila, pentanoato de propila, dodecanoato de isopentila, sei lá, tricontanoato de tricontila. Então, sempre que tiver algo assim, oato, e no final ila, isso é um éster. A substância de baixo, o ácido hexanoico, pelo nome a gente já sabe. A função é ácido carboxílico. Então, as duas substâncias têm funções orgânicas diferentes. Consequentemente, a isomeria é isomeria de função. Tranquilo, gente? Ou difícil? Tá ficando melhor com a correção dos exercícios para quem estava com dificuldade? Conta para mim. Beleza. Então vamos para a próxima, que nós temos hoje muitas questões para corrigir. Corrigir mais uma aqui para vocês antes da gente pular para o outro tipo de isomeria, que eu vou reforçar a isomeria, a tautomeria com vocês daqui a pouco. Deixa eu escolher mais uma aqui. Façam para mim, gente. Quer ver? Deixa eu pensar aqui. Faça para mim essa questão aqui, ó. Questão 23. Questão 23. Calma aí, deixa eu cronometrar. Essa eu vou cronometrar um pouquinho mais de tempo. Vou cronometrar 2 minutos. 2 minutes. Que isso, pessoal? Mas o Enem é 3 minutos. Pois é, né, gente? Mas eu quero dar 2. Vamos lá, então. Valendo. 2 minutos. Qual que é, pessoal? Eu não ouvi direito. Questão 23. 23. Quarenta segundos. Professor, o senhor falou sobre a isomeria de compensação? Sim, a isomeria de compensação é a mesma coisa que metameria. Eu falei na aula passada assim. Tá bom. Vamos lá, gente, que deu? Vamos lá, porque deu, né? Olha só, pessoas.
Raciocina, 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 raciocina. Olha o que eu tenho aqui, gente. COOH. Isso é característico. Presta atenção. Isso é o odor, o mau cheiro exalado pela cabra. No final tem COOH. Isso é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Isso é uma função ácido carboxílico. E a essência de morango. Olha o que eu tenho no meio da molécula da essência de morango. COOC. Conc. Isso lembra o quê? Um éster. Eu falei com vocês, uai. Isso está lá no caderno. Toda vez que tiver COOH, isso é um ácido carboxílico. Toda vez que tiver um COOC, conc, isso só pode ser o quê? Um éster. Então, eu tenho a substância do odor da cabra com a função orgânica ácido carboxílico e a essência de morango com a função orgânica éster. São substâncias com funções orgânicas diferentes. Consequentemente, isomeria de função. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa letra B. O que muda entre elas é a função. Tranquilinho, everybody? Everybody, hey, hey, Chris! E aí, conta pra mim se tá ok. Peço que eu não sabia isso. Confesso Eu também que não não sabia sabia essa. Essa eu fiquei perdida. Essa você ficou perdida? Conta Sim, mais. depois que você explicou, ficou bem, pareceu bem óbvio. Bem óbvio. Ai, ai. Então tá. Vamos fazer mais uma então, gente. Aí vai ser a última para a gente pular para a matéria. Voltar lá em isomeria de tautomeria, tá? Olha só. Faça essa aí para mim, ó. Essa questão de número 22. Essa questão é um pouquinho chata, mas tem que saber, gente. Não adianta. Então vai lá, então. Vou dar para vocês aqui agora 3 minutos para fazer essa. Valendo. Um minuto.
Aê, gente, deu. Vamos lá, então? Seguinte, tá? Essa questão aqui ela é muito boa, por quê? Porque você já consegue matar ela só de você olhar a do meio, você já consegue matar ela. A primeira coisa importante, tá, gente, que vocês precisam lembrar, é contar o número de carbonos. Essa cadeia, ela é pente, então ela tem 5 carbonos. Então, eu vou até anotar aqui para vocês sempre lembrarem. Se é pente, essa cadeia tem 5 carbonos. Para ser um isômero plano de cadeia, como qualquer outro tipo de isômero aqui, o número de carbonos tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, metilbutanona. Metil significa uma ramificação com um carbono. Ó, metil é ramificação com um carbono. But é 4 carbonos. Então, metil, um carbono, but 4, juntou o metil com but, 5 carbonos na cadeia. Então, a cadeia do metilbutanona, ela é uma cadeia, nossa senhora, de 5 carbonos. Deixa eu apagar isso aqui. Então, tanto a pentanona quanto a metilbutanona têm o mesmo número de carbonos. E aí, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês analisem dessa forma todas as isomerias aí. Então, isomeria de posição. Para ser isomeria de posição, a função tem que se manter ona. Tá? Então, a função tem que se manter ona. Só que, como é uma cetona, o carbono, o oxigênio tem que estar entre carbonos, gente. Tem que ser um C-O entre carbonos. A única opção que não pode ser é a letra D. Por que a letra D não pode ser? Porque não existe um pentanona, não existe cetona, ou é 2, ou é 3, ou é 4, não existe um pentanona. Então, a alternativa letra D não pode. Por quê? Porque se fosse um, seria pentanal, e não pentanona. Porque, ó, presta atenção, C-O entre carbonos é cetona. Se não for C-O entre carbonos, não tem como ser cetona. Então, não tem como ser a alternativa letra D. Então, a gente já descarta a alternativa letra D. Deixa eu passar um preto em cima dela para a gente já descartar ela. Então, a alternativa letra D que a gente já descarta, tá bom? Então, vamos analisar, ó. Então, só pode ser 3 pentanona. As opções já estão todas com 3 pentanona, né? Então, nós vamos ser espertos. Nós já sabemos que só pode ser 3 pentanona, o isômero plano de posição, tá? Isômero plano de posição. Agora, vamos analisar quem que é o isômero plano de cadeia. O isômero plano de cadeia tem que ter o mesmo número de carbonos. Metilbutanona pode ser? Pode, porque a gente já viu que metilbutanona tem a mesma quantidade de carbono que a 2-pentanona. Neste caso, sim. Etilbutanona não pode, porque o etilbutanona, raciocina, gente, raciocina. Etil são 2 carbonos. But são 4 carbonos, seria 6. Então, se a pentanona tem 2 carbonos e a etilbutanona tem 6, ó, se a pentanona tem 5 carbonos, pentanona, 5 carbonos, e a etilbutanona tem 6, então não são isômeros, porque para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Isso implica em ter a mesma quantidade de carbono. Não tem a mesma quantidade de carbono a etilbutanona. Então, eu vou tirar a etilbutanona aqui, porque a opção não pode ser. Outra também que não pode ser, vamos ver a última, se pode ser isômero de cadeia. Ciclopentanona. Ué, ciclopentanona é um ciclo, no caso, é uma substância de cadeia fechada. Então, tudo bem, podemos considerar. Agora, eu quero contar para vocês uma coisa, gente. Uma coisa aqui, ó. Uma coisa que não pode acontecer. A acetona não tem como... Gente, raciocina. A acetona, ela não tem como ser isômero do álcool. Por que a acetona não é isômero do álcool? Porque o álcool tem o OH ligado a carbono. E nesse grupo aí, cetona, você tem C-O. Se você for contar o número, a fórmula molecular do pentanol, eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem qual que é. Não vai dar a mesma fórmula, o mesmo número de átomos. Quer ver? Vamos lá. Pentanol. Como que fica a fórmula? Fica CH3, aí no caso é 2-pentanol, COH. Tô fazendo reto aqui para vocês verem, tá? É porque, deixa eu
eu não vou conseguir fazer, quer ver? Deixa eu tentar fazer, eu não consigo fazer menor. Deixa eu tentar achar uma forma aqui de eu fazer esse negócio menor. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Pera aí, tá, gente? Calma aí um tiquinho. Porque eu com zoom... Jesus, tá amarrado, menino, tá amarrado. Aqui, ó, pronto, cheguei. Cheguei aqui, ó. Vamos lá, então, gente. Raciocina comigo, eu vou fazer de cor vermelha para vocês verem. Essa substância aqui, ó, é o pentanol, tá? É CH2, CH2, CH3. Essa substância, calma que tá faltando um detalhe ali. Essa substância aí que eu fiz, esse O tá ligado no OH. Essa substância aí que eu fiz é o tal do 2-pentanol. Se você for analisar, gente, essa substância, ela tem que ter o mesmo número de hidrogênios, mesmo número de carbonos que a 2-pentanona. Vamos ver se tem, ó. Se você for observar, o número de carbonos dessa estrutura é 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa estrutura tem 5 carbonos. Essa estrutura, ela tem um total de hidrogênios igual a quanto? Ó, raciocina. 3, com 2, 5, com 2, 7... 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa estrutura tem 12 hidrogênios e 1 oxigênio. A pentanona, para ela ser isômera do 2-pentanol, ela tem que ter a mesma quantidade de elementos. Então, presta atenção. A 2-pentanona tem que ter 5 carbonos, tem que ter 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Vamos ver se bate? Vamos lá. A pentanona, ela tem 5 carbonos. Vamos contar agora o número de hidrogênios da 2-pentanona. Então, contando o número de hidrogênios, olha só como é que fica. Vamos, raciocina aí comigo. Raciocina. 3, 4, 5, 6, 7, com 3, 10. Então, é 10 hidrogênios. Ou seja, a gente aqui já, mesmo que ela tenha 1 oxigênio, a gente já descobre que a última opção, que seria a opção... Deixa eu tirar aqui, o problema é que vai atrapalhar um pouco vocês, mas não tem problema não. Só de ter feito isso, a gente descobre que a última opção, 2-pentanol, não pode ser. Por que não pode ser? Porque o 2-pentanol tem fórmula diferente da 2-pentanona, tá? Então não tem como ser a última opção, a letra E. Não tem como, porque as duas substâncias têm fórmulas diferentes. Então não são isômeros. A única opção que nos resta é a opção letra A. Por quê? Porque na letra A você tem o pentanol. O pentanol tem a mesma fórmula da 2-pentanona. Por quê? Porque um é aldeído e o outro é cetona. O par aldeído e cetona formam um par perfeito de isômeros de função. Então, a única opção correta só pode ser a letra A. A letra A é a única opção correta. Ah, professor, por que é o pentanal? Eu não entendi. Aí eu vou fazer para vocês. Olha a fórmula do pentanal. É essa aí, ó. CH3, CH2, CH2COH. Essa é a fórmula do pentanol. Se você for contar, o pentanol ele tem 5 carbonos. Se você for contar, o pentanol ele tem um total de 10 hidrogênios. E ele tem um total de 1 oxigênio. Por isso que ele pode ser isômero dessa substância aí chamada de 2-pentanona. Então, a alternativa, essa questão ela é bem complicada, tá? A alternativa correta só pode ser a alternativa letra A. Letra A. Uma outra dica, gente, que eu quero dar para vocês é o seguinte, tá? Presta atenção. A substância aqui é 2-pentanona. Um único isômero de cadeia, raciocina, para ser isômero de cadeia, uma cadeia tem que ter metil, ou tem que ter a palavra ciclo. Então, a gente pode dizer que essa metilbutanona é um isômero de cadeia da 2-pentanona. Por quê? Raciocina, pensa comigo. 2-pentanona é cadeia aberta. Por quê? Porque já está escrito aqui para mim, está mostrando. Metil, aqui é cadeia aberta e normal, você não está vendo ramificação. Você não está vendo. Já metilbutanona é uma cadeia ramificada. O nome metil, terminou alguma coisa com il na fórmula, você pode saber que é uma cadeia ramificada. Então, 2-pentanona é uma cadeia normal e metilbutanona é uma cadeia ramificada. Então, as duas substâncias são entre si isômeros de cadeia. Então, a única opção correta mesmo é a letra A. Essa questão ela é um pouco difícil. E aí, beleza? Tranquilo? Ou impossível?
Professor, isso não cai no Enem, não, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que cai, gente. Se eu tô falando. Misericórdia. Claro que cai isso aí na prova do Enem. Essa eu achei impossível. Eu também. Essa questão ela é difícil mesmo. Ela é complicada. Mas aí, gente, qual que é a ideia? Vocês têm que saber. Eu já ensinei para vocês como que dá nome para a estrutura, como que identifica a função. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer exercício desse tema. Se está com dificuldade de dar nome para a substância, sair do nome e montar a fórmula, sair da fórmula e montar o nome, então vocês têm que falar para eu mandar uma lista para vocês. Porque isso aí na prova do Enem, você tem que saber identificar isso aí na prova. Tá bom? Cai desse jeito para pior. E aí, Guilherme? Vamos lá então, Guilherme. Eu acho que não tem mais questão aqui para eu... Ah, tem uma aqui, gente. Como eu já falei do tema, eu quero que vocês façam para mim. Quer ver? Essa questão aqui, ó. Essa aqui, ó. Questão 18. Questão 18, tá? Façam aí para mim, ó. Eu vou dar um minuto dá, não dá? 1 minuto, vai lá. Valendo. E aí, gente, foi? Já deu tempo aqui, ó. O povo tudo acertou. Gente, é isso mesmo. Vocês falaram que eu não tinha dado essa parte, eu tinha dado essa parte sim. Olha aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação química acontecendo, eu tenho um equilíbrio. Toda vez que eu tiver uma seta indo e uma seta voltando, indica que uma substância, por reação química, está se convertendo na outra. Se uma substância em uma reação química está se convertendo na outra, eu tenho aí um fenômeno chamado tautomeria, se isso for isomeria. Então, falou de isomeria, gente, envolveu substâncias onde uma se converte na outra, então pode saber que aí eu tenho um fenômeno chamado tautomeria. Mas a seta tem que estar indo, a seta tem que estar voltando. Eu tenho que ter uma cetona no início, um enol no final. Ou um enol no início, uma cetona no final. Ou um enol no início, um aldeído no final. Ou um aldeído no início, um enol no final. Tem que ter um equilíbrio assim. Tem que ter enol, tem que ter aldeído. Tem que ter enol, tem que ter cetona. Esses pares. Não, professor, é impossível. Não, não é impossível, gente. Tem que fazer exercício. Tá? Tem que fazer exercício, até falar que chega. Quer ver? Deixa eu ver se tem uma outra. Então, essa aqui é a opção correta, é A. Tá? Eu queria só testar vocês no assunto aqui, quer ver? Eu quero testar vocês. Façam aí para mim a questão 12. Eu quero testar vocês nesse assunto envolvendo a questão 12. Conta aí para mim. Um minuto, valendo. Professor, o que é miscibilidade? Vamos lá. Miscibilidade significa que uma substância dissolve em outra. Então, por exemplo, o açúcar é miscível em água. O óleo é immiscível em água.
O sal de cozinha é miscível em água, porque ele dissolve em água. A areia é imiscível em água, porque ela não dissolve em água. Então, miscibilidade significa a substância é solúvel, dissolve. Gente, deu tempo. Vamos lá? Vamos lá, everybody. Pessoal me marcou, alguns marcaram letra A, outros marcaram letra B. Gente, é o seguinte, tá? Fiquei em dúvida entre C e D. Vamos dar uma olhada. Gente, é o seguinte, essa questão ela é muito boa, porque olha o que o exercício conta. Eu quero marcar aqui para vocês verem a importância da gente tomar cuidado, gente, com as coisas que aparecem aí na hora da prova, tá? Olha o que está escrito. Uma lagarta, ao comer folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. A volatilidade desses óleos é decorrência da... Gente, ele tá, olha só, tá colocando fórmulas aí e tá fazendo uma pergunta super simples. Isso aí é uma pergunta super simples, é uma questão super fácil, mas que a maioria de vocês erram. Por que vocês erram? Porque vocês acham que a questão é difícil, que ela envolve um trem cabuloso, mas não. Ela está falando de volatilidade. O que é uma substância volátil? É uma substância que vai facilmente para o estado gasoso. Eu já falei isso para vocês. Lá no início do ano, quando a gente estava falando de curva de aquecimento, de mudanças de estado físico, eu falei que uma substância volátil é aquela substância que vai facilmente para o estado gasoso. Cuidado, hein? Volátil não é quando você dá tchau para o tio, não. Ô tio, volátil. Né? Não, tá? Né? Não é despedida, não. Volátil é aquela substância que vai facilmente para o estado gasoso. Por que uma substância vai facilmente para o estado gasoso? Porque as interações entre as partículas são interações mais fracas, mais fáceis de serem rompidas. Então, quando uma substância, por exemplo, a acetona é uma substância volátil. Por quê? Porque facilmente ela vai para o estado gasoso. As interações entre as moléculas de acetona são mais fracas, as interações intermoleculares. Então, a alternativa correta é: a volatilidade é decorrência da fraca interação intermolecular. É isso. A fraca interação faz com que essas partículas vão para o estado gasoso com muita facilidade. Deu para entender isso aqui, gente? Conta aí para mim. Deu, mas eu não acertaria, não. Pois é, porque é uma questão que envolve, assim, tem que saber aquele conteúdo lá do início, Tranquilinho, everybody? Show? Professor, mas na hora da prova, para lembrar isso tudo, é osso. É muita informação, né? Gente, é muita informação mesmo, eu não nego, não. Vai fazer o que a gente tem, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Seguinte, pessoas, é isso que eu queria falar hoje. Na aula que vem, qual que é o tema da aula que vem? Isomeria espacial. A isomeria espacial, ela despenca na prova do Enem, despenca, e de forma muito cruel. Então, na aula que vem, eu vou falar com vocês passo a passo de como chegar na prova do Enem, liderando as questões envolvendo isomeria espacial, que é a isomeria mais temida e é a que mais cai na prova do Enem, tá bom? Ó, boa noite, beijo para vocês e até o próximo encontro. Valeu! Não esquece de mandar lá Obrigada. no grupo o slide. A lista sobre isomeria. Não esquece de mandar lá no grupo. A lista eu mandei, gente, lá no grupo, mandei hoje, tá? Tá bom, a gente vai olhar. Obrigada. E eu vou mandar o slide lá agora mesmo. Falou, valeu. Boa noite. Falou, valeu. Obrigado. Boa noite. Falou, com Deus. Nossa, pessoal, ainda bem que você não passou essa matéria hoje, porque minha escola voltou hoje, eu sou integral. Nossa, eu tô num sono aqui, porque eu tô desacostumado a ficar o dia inteiro na escola de novo.